Sejam muito bem-vindos ao Congresso Internacional IDEA. Eu sou a Mirela Cristina Leite Moté, sou mestre em Educação pela FURB, aqui da região de Blumenau, em Santa Catarina. Hoje, compartilho com vocês as minhas descobertas e investigações do meu estudo, que trata sobre docência compartilhada, uma colaboração interdisciplinar na e para a educação bilíngue. Como eixo temático, temos as políticas educacionais e formação de professores. Bora lá? Então, iniciamos falando o que é docência compartilhada e como que ela se configura dentro da educação bilíngue. Docência compartilhada, como o nome já sugere, são os dois professores trabalhando em conjunto. No caso da educação bilíngue, eu tenho o pedagogo e eu tenho o professor de língua adicional. Então, esse professor de língua adicional trabalha junto com o pedagogo de forma compartilhada dentro de uma proposta de um programa de educação bilíngue. Essa nossa pesquisa, então, ela foi tratada dentro do Vale do Itajaí, onde a educação bilíngue adotada na rede pública, ela vai ter essa conotação, onde o professor, que é o pedagogo, trabalha em conjunto com o professor de língua adicional. Essa língua adicional trata das línguas de herança. Então, eu tenho o alemão, eu tenho agora o pomerano, que entrou no currículo recente, eu tenho a língua inglesa e também a língua brasileira de sinais. De modo que a gente busca compreender desafios, benefícios e impactos dessa abordagem dentro desse contexto. As análises se concentram em duas categorias. Letra A, identificação de componentes que configuram a prática da docência compartilhada, ou seja, o que a configura como docência compartilhada. E a letra B, as implicações, as contribuições, né? Afinal de contas, docência compartilhada, para quê? Do que? Como o quê? Utilizamos, então, a abordagem qualitativa baseada no Estado do Conhecimento de Morosini, 2015, e para coleta e análise das produções científicas. Nosso escopo, nosso recorte de pesquisa trata do ano de 2018 até o ano de 2023, quando foi finalizada a pesquisa. Até então. As principais bases de análises foi a Cielo, CAPES, o Google Acadêmico, BDTD, ai meu Deus, que é a base de dissertações e teses, e a biblioteca online da FURB. Como descritores nós temos a educação bilíngue, docência compartilhada, co-teaching e codocência. E para colaboração nós trazemos também alguns autores que tratam desse assunto, que é a Marilyn Friend, a Andrea Honesfield e a Maria Gedove, que eu trago um pouquinho mais para frente. Bom, então nessa primeira grande pesquisa que nós fizemos foi o levantamento do que havia sido até então feito, produzido. Aqui eu trago uma tabela com duas colunas, as publicações em português e as publicações em inglês, aonde que, como primeiro descritor, eu tenho o binômio educação bilíngue. Dentro desse escopo, nós encontramos mais de 16 mil artigos. Docência compartilhada, eu tenho 16 mil também. Codocência 413, totalizando então mais de 33 mil artigos. E em inglês, eu utilizei como binômio Bilingual Education e Co-Teaching, que gerou em torno de 47 mil. Entretanto, vale destacar que dentro do cenário brasileiro, a docência compartilhada, ela se encontra muito mais dentro da educação especial do que dentro da educação bilíngue. Aonde que na educação especial nós temos os agentes ou os monitores da educação trabalhando junto com o professor de sala para atender um único aluno, ou dois que seja, né? Mas no caso da educação bilíngue, é a sala inteira, é a sala em conjunto. Então, ainda é um modo muito raso as produções que temos no Brasil dentro desse escopo. Vamos lá, então? Então, nós tivemos que voar um pouco mais longe. Nossa fundamentação teórica, se tratando de docência compartilhada, vai utilizar a palavra co-teaching, buscando fora do Brasil. Na Molloy College, nós temos três grandes nomes. Molloy College, desculpa, ela é uma universidade dentro de Nova York, onde que ela pesquisa justamente como que isso acontece. A aquisição de uma segunda língua através desse professor que permeia esse contexto. Então, eu tenho desde a década de 90 a Marilyn Friend,
que ela tratava. Inicialmente ela começou como educação especial, então ela começou essas pesquisas como codocência e depois começou a pensar, repensar, né, como que seria essa aplicação dentro da educação bilíngue. Eu também tenho a Andrea Honesfield, que ela é húngara. Então, por ser húngara, ela percebeu que, opa, peraí, o mundo não fala húngaro, então para me comunicar com o mundo eu preciso ter a segunda língua. E a Maria Gedolfi. Ambas, tanto a Andrea quanto a Maria Gedolfi, elas trabalham em conjunto, buscando justamente pensar e produzir sobre essa colaboração entre professores do conteúdo e da língua adicional. E elas sugerem também alguns modelos de implementação. Então, buscando um pouco mais, buscar quem pesquisa, quem escreve sobre educação bilíngue no Brasil, eu trago duas autoras de peso, que é a Antonieta Megali e a Michelle Elcadre. Educação bilíngue no Brasil, como que funciona? Como resultados, então, eu trago um convite para você olhar com atenção essa imagem e refletir. Você percebe as conexões? Aonde que ela se encaixa? Aonde que ela chega? Aonde ela se conecta? Então, como descobertas, nós temos a docência compartilhada, ela favorece o aprendizado bilíngue. Então, imagina, em uma sala de aula, nós temos vários alunos, tem o professor lá na frente, ou que seja no lado, né, lecionando, colocando ali o seu conteúdo, e esse professor que permeia, que ajuda a fazer pontuamentos, né, atende um aluno, outro individualmente, de modo que consiga ambos atender o grupo. Nesse sentido, então, permite a maior integração entre conteúdos e a prática linguística. 2. Os professores atuam de forma colaborativa, não um na frente do outro, nem um acima do outro, e sim entrelaçados, utilizando então diferentes modelos de coensino para adaptar esse ensino às necessidades específicas da turma, dos alunos. Né? E 3. No Brasil, a prática ainda é pouco explorada, sendo que educação bilíngue é uma coisa recente, é algo novo, né? Sendo mais comum a docência compartilhada dentro da educação especial, como eu sinalizei lá no início do nosso vídeo. Aqui, a Andrea Honesfield e a Maria Gedolfi, elas têm uma proposta. Então, dentro dessa proposta, elas mostram alguns exemplos de como poderia fazer com que a docência compartilhada existisse dentro da sala de aula. Então, eu tenho o modelo 1, 2 e 3, que seria instrução de um único grupo. Perceba que há momentos que eu tenho um professor parado lá na frente e um outro professor ali auxiliando o grande grupo. Ou os dois lá na frente, ou três modelo terceiro, no caso, onde eu tenho um professor central lá na frente e o outro fazendo essas pontuações gerais. Perceba que ali nos personagens, nos bonecos, eu preferi não identificar eles como, esse aqui é o pedagogo ou esse aqui é o professor de língua adicional. Porque se entende-se que, como docência compartilhada, ambos os professores são importantes. Logo abaixo, o modelo 4, 5 e 6 traz a divisão em dois grupos. Então, o modelo A, você consegue perceber que eu tenho um professor ali lecionando ABC e o outro reforçando ABC. No modelo 5, eu tenho um professor lecionando o ABC e o outro que já consegue caminhar um pouco mais além, levando o segundo grupo a pesquisar e a refletir sobre D e F. Ou, quando necessário, no modelo 6, o professor reforça ABC, ABC e o outro já começa a caminhar para o D e F. E por fim, o modelo 7, que sugere a rotação dos grupos, onde os professores alternam as suas funções, buscando diferentes abordagens pedagógicas. Como os desafios identificados, nós temos a formação dos professores. É uma lacuna ainda, porque não há uma formação específica em educação bilíngue no Brasil. Não há uma formação específica que direcione os professores para uma melhor abordagem e execução do que pede esse programa. Há também uma séria dificuldade com as diretrizes, as regulamentações que estão iniciando o seu caminhar. Então, é necessário ainda um pouco mais de estruturação, um pouco mais, talvez, de tempo para que essas diretrizes e esses regulamentos se tornem efetivos dentro da sala de aula com os nossos professores. Outra dificuldade do planejamento em conjunto não é tanto os professores, mas sim
pensar a questão de tempo, quando que esse planejamento em conjunto, quanto que sentar com o outro professor vai ocorrer, buscando então simetrias nessa atuação e não assimetrias. O professor faz isso aqui, o outro faz isso aqui, porque um não é auxiliar do outro. O objetivo é que ambos sejam os professores dos alunos. Então, não há aquele o A ou o B, ambos são A. Como funcionar? E isso também gera dentro do professor, que é o fator humano, a resistência à colaboração. Casos onde que o professor de língua adicional ele é visto como um ajudante. E não é isso que tem que o que a proposta propõe, né? Bom, a docência compartilhada na educação bilíngue contribui para um ensino mais integrado, inclusivo, diversificado, beneficiando os alunos no desenvolvimento de habilidades linguísticas e acadêmicas. Como ali eu sinalizei para vocês, nós temos vários modelos, sugestões de modelos de cunho internacional, com André Honesfield, com Maria Gedolve, que poderiam ser aproveitados e aplicados dentro do nosso cenário. Claro, lembrando que cada um dos cenários tem a sua própria necessidade. Entretanto, apesar do grande potencial, a implementação ainda enfrenta barreiras, especialmente relacionadas à formação docente e à regulamentação, para que essa proposta ocorra. E para consolidar essa abordagem no país, é necessário investir na capacitação dos professores, que é essa formação contínua, essa formação continuada, criação de políticas educacionais que deem suporte para que os professores consigam efetivamente trabalhar de uma forma que a educação promova, ocorra dentro da sala de aula. E seria isso. Por final, eu tenho aqui algumas referências, como Boada Gonzalez, que tem um estudo muito interessante, que traz bastante sobre como isso ocorre lá na Espanha. A Maria Gedolve e a Andrea Honesfield, ora escrevendo individualmente, ora em conjunto. Trago também registros da Menali, Minayo, que trata da análise qualitativa, e Morosini. Obrigada à comissão científica, obrigada à comissão organizadora, e esse é o meu contato. Sou profundamente grata também ao CNPq, que financiou, foi a instituição de fomento dessa minha pesquisa. No mais, a gente se vê por aí.